Sejam bem-vindos ao Vozes Vistas. E hoje eu recebo aqui o Breno Ottoni. O Breno é CEO da Alluvium. A Alluvium é parceira da Vistas. A Alluvium é uma empresa de solução de tecnologia. Ela trabalha ali em 3 pilares: um pilar de segurança de informação, um pilar de infraestrutura e um pilar que todo mundo precisa, que é o pilar ali de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software, uma fábrica de software. O Breno está sendo pioneiro aí no Fast Coding. Então, assim, eu tenho o prazer de receber aqui, além de um amigo, uma pessoa que a gente vem aí no último ano desenvolvendo uma amizade muito bacana, nosso patrocinador, uma pessoa que apoia a Vistas institucionalmente também. Então é um episódio muito especial para mim. Então, Brenão, estou feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado por você ter topado conversar comigo. Eu acho que é sempre importante para a gente estar perto de pessoas que não só nos apoiam nos negócios, mas que a gente gosta também de conversar, de estar em contato. Então, acho que vai ser um bate-papo legal. Obrigado por ter topado falar comigo, viu? Pô, obrigado você pelo convite. Eu tô muito animado e estava ansioso por essa conversa, assim, porque a Vistas tem um simbolismo muito grande, né, na minha trajetória pessoal. E a gente vai falar muito sobre isso. É bom te receber aqui no Rio. A gente está aqui conversando. E acho que tem disso, né? Acho que a Vistas gera essas conexões muito rápido, né? Sim. E eu acho que a nossa conexão, eu sinto que teve um pouco disso, assim. Sim. Tem umas que é de genuíno. graça, né, cara? Foi meio de graça, né? Sim, sim. É um efeito Vistas, assim, que é interessante. Inclusive, estava falando com membros sobre isso ontem, inclusive. Que legal. Ô, Breno, bom, eu quero conhecer a tua história, cara, porque às vezes a gente não conhece a história das pessoas e o grande objetivo do Vozes Vistas é dar voz aos nossos membros e aos nossos chairs. Então, cara, conta pra gente quem que é o Breno, né? Vamos lá. O Breno é um garoto jovem que era muito criativo, que sonhava em ser músico. Ainda é um garoto jovem, tá? Tudo bem. Sim. Muito mais jovem, né? Um adolescente muito criativo que sonhava em ser músico. Foi estudar música na Vila Lobos. Que legal. Se formou como baixista na Vila Lobos. Legal. Percebeu que não seria um bom músico, mas que gostaria de processo pela música. Eu fui conhecer a produção fonográfica, né? Então, engraçado porque eu tinha esquecido disso, mas outro dia eu tive um insight e falou, pô, peraí, meu primeiro negócio foi um estúdio. Então, com 19 anos, e eu já me sentia um rockstarzinho, eu tinha minha banda e a gente fazia show aqui no Underground do Rio de Janeiro. Eu abri um Banda do quê? Banda do quê? Banda de rock. De rock. Isso. E qual rock? Era rock progressivo e tal. Rock progressivo. Tá. Eu era vocalista e produtor da banda. Não vou pedir pra você cantar, tá? Não, até porque eu tô bem resfriado hoje. Mas, assim, eu comecei a gravar, acho que sempre tive essa afinidade também com tecnologia, então música e tecnologia se encaixaram muito na produção fonográfica, né? Então, eu rapidamente aprendi a gravar minha própria banda, e aí comecei a gravar, e aí algumas bandas parceiras falaram, cara, a gravação de vocês ficaram boas, você não quer gravar? E aí, cara, muito louco que eu comecei a gravar bandas na casa da minha mãe, assim. E era uma coisa muito engraçada, porque tinha momentos que a gente gravava, era banda de rock, a gente gravava e tinha alguns momentos que tinha gutural, berro, né? E assim, aí minha mãe aparecia e perguntava assim, tá tudo bem aí? Tem alguém passando mal? E comecei a gravar na casa da minha mãe. E aí meu pai, na época, ele tinha uma locadora. E essa locadora tinha um quartinho nos fundos, assim. E eu falei, pai, eu quero sair daqui, não quero gravar aqui em casa, você me aluga o quartinho dos fundos aí? Ele falou, não, pode montar teu estúdio aqui. Eu fiz uma obra, com meu pai me ajudando, tive um estúdio e comecei a gravar algumas bandas e pessoas ali. Foi um momento interessante, porque... e que eu, de fato, tinha apagado isso da minha memória e fui lembrar há pouco tempo, mas ali eu já me conectei com algumas coisas que eram relacionadas a negócio, né? Que era negociação, questão de lidar com prazos, questão de processos, né? Então, foi um momento primeiro momento. E aí, chegou o momento da faculdade, né? De o que eu vou fazer e tal.
E aí eu lembro que tinha na Estácio, aqui no Rio, tinha um programa da Estácio que, se você estivesse no final do ensino médio, você poderia assistir uma aula de um curso que você tinha vontade, você ia lá assistir uma aula e para você decidir. E aí era a única faculdade no Rio de Janeiro que tinha produção fonográfica, era a Estácio. E aí eu fui lá assistir essa aula. Quando eu entrei na sala, assim, e eu olhei a galera que estava fazendo a aula, eu falei, cara, não vai rolar. Era muito diferente de você. Era muito diferente, e eu falei, cara, eu assim, era uma galera que tava ali a passeio, assim. E eu falei, cara, não é isso. Você já estava empreendendo, já tinha um objetivo ali. Exato. E aí eu falei, cara, não é isso que eu vou fazer, eu vou esperar um pouco para decidir. Nesse caminho, meu pai que é uma pessoa muito multidisciplinar, na verdade eu aprendi tecnologia com meu pai, mas meu pai é a pessoa que, se tiver que mexer em carro, construir uma casa e formatar um computador, ele faz. Tá. Então, acho que o meu pai foi visionário, assim, em olhar e falar, cara, tecnologia é interessante, você não quer aprender? E aí eu comecei a aprender com ele me ensinando algumas coisas que ele já sabia, e surgiu uma oportunidade de eu entrar como estagiário numa empresa trabalhando com tecnologia. E aí, nessa empresa, eu fui trabalhando, fui gostando um pouco mais de tecnologia, acabei, pela felicidade do meu pai, entrando para a faculdade de rede de computadores, me especializei e fui crescendo. Eu acho que essa questão da comunicação, acho que foi uma coisa que talvez tenha vindo da música e tal. Foi algo que positivamente me apoiou na tecnologia, porque em tecnologia a gente tem dificuldade de pessoas, né, de comunicação, né? Sobretudo quando são muito técnicas, né? Então você tem lá ou o nerd que está na caverna ou o cara que é mais comunicativo e ele acaba teoricamente indo para a área de negócio, gestão de projetos, alguma coisa do tipo. E aí fui trabalhando e fui subindo, indo para lideranças e tudo mais, até, enfim, estar numa empresa, num cargo de liderança, e essa empresa passa por um momento de downsize muito pesado. E aí, como que eu acabei empreendendo, né? E engraçado, eu nunca, em tecnologia, nunca passou pela minha cabeça ser um empreendedor, eu sempre quis ser um hiper especialista naquilo que eu estava fazendo, no caso era infraestrutura. Só que nesse momento de downsize, a empresa acabou demitindo um líder que eu tinha. Eu acabei assumindo de forma provisória a liderança. A empresa foi passando por um momento difícil e chegou uma demanda de, olha, a gente precisa reduzir aqui 40% do orçamento de todas as áreas da área MEI. E aí eu fiquei desesperado. E aí eu ia para casa e fazia cálculo, e essa conta não batia, e eu olhava o que a empresa tinha de infraestrutura, eu olhava o meu time que tinha para sustentar. Cara, não vai rolar. E no momento também eu acho que eu era muito imaturo também para poder conseguir encontrar soluções viáveis. E no instinto, assim, de sobrevivência mesmo daquele time, de manter aquele time que eu gostava muito, que funcionou, eu propus para a empresa contratar todos aqueles profissionais como PJ, que ia reduzir bastante o custo, e também compartilhar esses profissionais com outras empresas no mercado. Então, assim, eu virei empreendedor para salvar o meu emprego e das pessoas que estavam comigo. Isso foi interessante. E dali, eu comecei a empresa, na época já comecei com 12 pessoas, que era o time que a gente tinha, que já era um time enxuto, a empresa não estava bem, então a gente já foi demitindo algumas pessoas. E começou já com um cliente, né? Já o comecei antigo empregador virou cliente. Exato. Né? Então já comecei com um ótimo cliente. E esse cliente até hoje, desculpa. É cliente até hoje. É cliente até hoje? Exato. Legal. E a gente foi passando por... esse cliente passou por esse momento... bem, voltou a subir, ele acho que gostou dessa ideia da gente estar como fornecedor, a gente começou a subir com ele e também começou a ir para o mercado, também outros clientes, entraram clientes maiores e tal. Então, assim, eu acabei me tornando empreendedor por isso, assim, nunca foi uma coisa de, olha, eu quero empreender, eu tenho uma paixão, algum romantismo por empreendedorismo, não foi. Foi realmente no momento de
tentar salvar realmente o emprego meu e do time, né? E é isso, e aí as coisas foram caminhando e hoje eu estou aqui. Que Obviamente legal. com mais experiência do que quando isso aconteceu com 27 anos. Ou seja, foi uma história de oportunidade, né? Foi. Tipo, você viu uma oportunidade e ofereceu ali dar uma continuidade à tua equipe. Sim. E também de sobrevivência, né, cara? Você falou, Sim, pô, eu total. também vou ficar sem emprego, né? Exato, foi Então, isso. se dá para compor alguma coisa para ajudar. Ô, Breno, e dentro dessa decisão de empreender, né, cara? Quando que você se viu empreendedor? Porque eu acho que dentro da tua história lá tem um aspecto que a gente vive geracionalmente agora e sempre viveu dentro das histórias do empreendedorismo da necessidade da oportunidade, que foi o que você acabou vivendo, Sim. né? E eu acho que o empreendedor que faz isso, que de repente ele vira empreendedor, ele demora para se ver como empreendedor. Então conta essa história, como é que foi chegar a se ver como empreendedor, até passar a chegar ao número 1, né? Porque talvez hoje que você consiga se sentir número 1 do negócio. Me conta um pouquinho dessa história, cara. E a Vistas teve um papel importante nesse último ano, tá? Tá. Mas conta lá do começo, dessa jornada para chegar ali. Primeiro eu demorei para me tornar um CEO, de fato, né? Um gestor da empresa, porque nos primeiros anos eu ainda tinha o vício de me colocar como um líder de tecnologia, que é diferente. Só que aí o líder de tecnologia, ele não tem que pagar folha, ele não tem que pagar folha, ele não tem que enviar documento para contabilidade, ele não tem que, enfim, tudo que a gente tem de back office aí, de rotina que é chata dentro das empresas, né? Então, a gente teve essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade de sair de um papel de líder de tecnologia para começar a olhar para as outras áreas da empresa. Isso demorou mais uns 2, 3 anos para acontecer. Eu ainda rejeitava que eu precisava olhar para outras coisas. Eu ainda tinha um hiperfoco na qualidade técnica, né? E isso foi mudando um pouco, mas foi mudando na porrada, né? Que a gente toma, enfim. E em um determinado momento, eu percebi que, pelo fato da gente ter surgido de um departamento de uma empresa grande, uma empresa que tinha um volume grande de funcionários, uma receita alta, a gente não tinha habilidades que são padrões. Assim, eu costumo dizer que o tempo todo eu tinha a percepção de que a gente estava muito menos maduro em alguns aspectos do que o meu concorrente que tinha o mesmo tamanho que eu. Entendi. O mesmo tamanho. Porque aquilo, eu já comecei com 12 pessoas, né? Sim. Então isso foi Você não começou sozinho, eu não comecei sozinho, exato. Porque assim, o que é muito comum na tecnologia é você começar com uma consultoria e aí é só você, depois você coloca mais 2 pessoas, mais 3, mais 4 e aí vai, né? Então a gente já começou com um grupo maior. Então foi difícil. E aí quando a gente percebeu que não tinham essas habilidades, eu falei, cara, como é que eu vou desenvolver essas habilidades? E enfim, minha geração aprende tudo na internet, né? Então comecei a pesquisar, só que a coisa não encaixava, sabe? Eu não conseguia... isso não encaixava. Eu não conseguia... Eu olhava para... É aquela questão, né? A gente tem esse problema. Hoje a gente tem um problema na internet, né? Você tem muito conteúdo já direcionado para a tua pergunta. Sim. Mas às vezes a tua pergunta está errada. Você precisa fazer umas 10 perguntas anteriores à tua pergunta e é aquele que é a causa raiz. Sim. Então, comecei a ver uma série de coisas, assim, e esse déficit que a gente tinha era, de fato, em comercial, em produto, em negócio e tudo mais. Ou seja, a execução funcionava, mas as questões organizacionais que mantêm uma evolução do negócio, você tinha ainda bastante gap. Muito. Entendi. E uma das coisas que eu
comecei a fazer, depois de estar muito frustrado, muito, eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Comecei a pensar, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Não vou conseguir fazer isso sozinho, não vou conseguir fazer isso sozinho. E nos desses delírios de frustração que eu tava, eu acabei... Falei, cara, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso de alguém que já tenha passado por essa jornada, pessoas que tenham passado por essa jornada para me ajudar. E aí é engraçado, porque eu comecei a pesquisar e a primeira coisa que eu achei foi a Vistas. Pesquisei, eu falei, cara, preciso... Achei a Vistas. Vou fazer só uma pausa, Breno. Eles estão com algum problema técnico, não tem o microfone. É porque o casaco tá raspando? Vamos dar um ajuste aqui, vamos colocar ele pro lado. Se você quiser, eu posso tirar o... Não, então, já começou, agora a gente tem que meio que embalar no como tava. Só colocar aquele aqui de lado pra tu ficar confortável, ele não vai bater mais, tá? Tá bom. Você parou de conhecer, quando eu conheci a pista. Beleza. Ele volta? Pode voltar nesse mesmo pedaço. Tá. Vamos lá? Pode ir. E aí foi aí que eu conheci a Vistas, né? Foi assim, logo que eu pesquisei, apareceu a Vistas. E o engraçado é que quando eu fui... que eu entrei lá, preenchi o formulário, fui abordado pela BDR e tal, e eu fui ver no meu LinkedIn, já tinham mensagens da Vistas me prospectando. Sim. E eu fui, conheci a reunião, eu achei bem legal. Eu tinha participado de um evento em São Paulo também, que foi um evento que eu fui para treinamento, que eu achei interessante, mas eu falei, cara, não é isso aqui tá superficial. Você não queria um treinamento? Eu não queria um treinamento. Você queria uma experiência. Exato. Você queria a troca da experimentação. Exatamente. Ô Breno, e eu vou conectar nesse ponto que você contou, mas eu gosto muito de que a gente conhecer um pouco da pessoa paralela ao profissional, né? Antes da gente conectar aqui com a história da Vistas, de como ela tem aí feito, te ajudado também, mas quem é o Breno pessoa, né? Porque você contou uma história lá de começar tudo, mas acho que aconteceu um fato na tua vida ali logo cedo também que acelerou o teu desenvolvimento profissional. Então, conta um pouquinho dessa trajetória tua pessoal, hobby, família. Deixa as pessoas te conhecerem, cara, por favor. Pô, vamos lá. Eu fui pai muito cedo, né? Então, Tinha? 23 anos. 23. E... Mas você não era casado? Não era casado, mas eu já namorava há muito tempo com a mãe dessa minha filha mais velha, a Malu. E isso trouxe um amadurecimento muito grande, assim, rápido. E é assustador mesmo, porque pessoas que me conheciam antes conseguem enxergar dois Brenos muito diferentes, né? Então, essa coisa da criatividade, eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH, então eu tenho dificuldade de foco, a criatividade sempre foi a minha zona de conforto, né? Então, foi um momento que eu acabei direcionando, eu preciso ter foco, eu preciso me forçar, e tenho até um fato muito interessante, que foi... Assim que eu tive essa minha filha, ela era pequenininha. E aí eu tive, enfim, um problema fora do trabalho, pessoal. E eu cheguei no trabalho e eu estava emocionalmente abalado com essa questão pessoal. E na época, a produtividade foi péssima no dia. Meu chefe virou e falou, cara, o gestor virou e falou, olha, o que está acontecendo? Você não foi bem e tal. Eu voltei com aquilo e eu falei assim, cara, eu não posso mais não tá bem. Isso virou uma chave para mim, assim, que hoje eu posso dizer que, assim, para mim, a minha prioridade é dormir feliz todos os dias. Que legal. E, assim, e minha filha tem muito disso. Essa minha primeira filha tem muito disso, porque hoje, ser feliz para mim é uma obrigação, uma responsabilidade. Porque emocionalmente eu preciso estar bem, porque tem pessoas que dependem de mim. E se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou dar o meu melhor. E se eu não der o meu melhor, eu posso oferecer risco para essas pessoas. Então virou uma coisa assim, que foi uma virada de chave que eu escrevi, enfim. E aí tive essa filha, a Malu, maravilhosa.
E depois de um tempo, casei de fato, tive realmente um outro relacionamento com a Patrícia, minha esposa, e agora tenho a Vida, tem 3 anos, vida maravilhosa. Vida? Sua segunda filha chama Vida, chama né? Vida. Ela E por que Vida, cara? Por que esse nome? então, tem um... Qual o significado disso pra você, né? Então, a gente tem alguns significados, né? A gente sempre... primeiro que eu e minha esposa, a gente sempre se chamou de Vida, né? Então, isso era um ponto. E depois da pandemia, acho que, sobretudo para mim, assim, e apesar do que a gente passou, né? Então, eu tive algumas perdas, assim, né? Uma, inclusive, muito próxima, que foi bem pesado. Eu acho que teve esse simbolismo, assim, da vida como um recomeço, assim. E Legal. o que eu não achava só que ela viria com tanta vida. Meu Deus, assim, são completamente diferentes, né? Legal. E a música, parou? Ou a música tá na tua vida ainda aí? O baixista tá aí, o músico tá aí, onde que ele tá? Então, hoje tá. Eu tenho meu estúdio lá, meu home studio em casa, que eu uso mais para escritório do que para estúdio, mas eu acabei direcionando minha veia criativa da vida pessoal para outras coisas, né? Por exemplo, uma coisa que como uma pessoa de tecnologia, né, bem nerd, e aí eu faço muito, e minhas filhas, a gente adora fazer, é jogar RPG. RPG de mesa, né, com dado, livros e tal. Tradicional, né? Tradicional, exato. E é um ritual mesmo lá em casa que a gente faz, a minha esposa joga, eu jogo, minha filha mais velha joga. A Vida de 3 anos a gente está ensinando, né, enfim, um Legal. pouco da criatividade e é maravilhoso, assim, porque tem essa questão da criatividade, que é a minha zona de conforto, e é muito legal, porque as crianças acabam adorando, assim, tem uma ansiedade grande delas para saber quando é que a gente vai jogar de novo, o que aconteceu. Assim, eu recomendo a todo mundo experimentar um pouco disso, assim. Óbvio que tem os RPGs que são hiper técnicos e, enfim, super matemáticos e tal, mas tem muita coisa que é introdutória, feito para criança, que puxa muito a criatividade. E hoje em dia, né, eu acho que ainda mais agora, né, a gente precisa estimular muito a criatividade das crianças, né, porque o trabalho hipertécnico, a gente sabe que ele não vai ser a gente que vai fazer, né? Ele tá virando uma commodity, né, cara? Exatamente. Cada vez mais. Bom, ô Breno, e que legal você falar isso da tua parte pessoal, né, cara? Da tua vida, né? Porque acho que às vezes as pessoas não conhecem, né, a jornada das pessoas e aí não sabe como é que elas se transformaram. E, bom, você estava falando que você conectou a Vistage com a tua vida ali na tua busca, e aí de repente entra a Vistage num momento dentro da tua empresa e da tua carreira. E como é que tem sido isso para você? E como é que tem sido a transformação do teu negócio, cara? Porque ela tá quente, né? Eu conto histórias aqui no Vozes Vistage de 20 anos, 25 anos, 10 anos, 5 anos. A sua tá prestes a completar 1 ano. Então, eu imagino que tá em ebulição tudo que tá acontecendo. Né? Não imagino, eu tô vendo. Então, conta um pouco disso, cara, por favor. Então, eu saí da casinha, saí da caverna, da solidão do empreendedor individual, que eu não tenho sócio, isso é um ponto, né? Sim. Não nesse negócio. Isso, e tem um ponto também que eu conecto. Eu saí da caverna, fui pro relacionamento com outros empresários, com pessoas que eram chaves, e assim, para mim foi ótimo que o meu primeiro canal tenha sido a Vistage. E vou te explicar o porquê. A partir dali eu comecei a me relacionar com várias outras ferramentas, assim, tão interessantes quanto a Vistage e tal, mas ter iniciado com a Vistage foi ótimo, porque a Vistage não tem como a sua principal proposta de valor gerar negócio. E isso, eu acho que me torna um networker diferente. Por quê? Porque eu ter vindo de uma escola inicial da Vistage
faz com que o negócio seja a consequência. Então, eu tenho percebido que em todas as relações que eu tive, eu tenho sido para as pessoas muito mais interessante, é clichê demais, mas interessante do que interesseiro. Não é clichê, cara. Clichê existe porque ele é útil. Então tá certo usar, fica tranquilo. E assim, porque isso veio muito da Vistage. Então, quando eu tive as primeiras reuniões na Vistage e eu vi a entrega que o grupo teve para comigo, e, assim, e eu fui o primeiro anfitrião do meu grupo, então, assim, cara, foi maravilhoso. Você estava na reunião. Sim. E a entrega que aquele grupo teve comigo, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero ser e é isso que eu quero fazer. Então, eu tenho um ponto que, agora, a partir dali, né, eu acho que eu tive a oportunidade de estar com o microfone em alguns lugares, até para falar sobre, ontem mesmo, estava no evento da Marcela Zaiden, para falar sobre comunicação assertiva, network, com pouco tempo, 1 ano, né? Eu acho que essa evidência que eu tenho é muito sobre isso. Então, tem uma fala que eu coloco que é o seguinte, e que veio muito dessa questão da parceria, né? De estar ali aconselhando, que, olha, se alguém te pede alguma coisa e se a tua cabeça pensou em como ajudar, por que você não vai expor isso? O pior você já fez, que é processar. Se alguém te fala, cara, eu tô com um problema X, e a tua cabeça começou a pensar, por que você não vai falar? O que você perde não aconselhando, não dando tua opinião? Você o processamento já aconteceu. Você vai guardar ele para você vai armazenar. Então, cara, não tem problema nisso. Então, assim, me trouxe muito disso. E um outro ponto também que foi muito importante é que na maioria dos espaços que a gente frequenta, a maioria está focado no teu negócio. E a Vistage está focado em você como empreendedor. Na sua pessoa, né, Na cara? sua pessoa. E eu acho que é aí que virou um pouco da minha chave do CEO para o empreendedor, sabe? E hoje, por exemplo, eu não tenho só Alúvio, eu também estou em outro negócio, porque eu me vi como empresário, me vi... Cara, eu posso contribuir para outros negócios com o que eu aprendi até aqui, apesar de pouco tempo, né? Agora vão fazer 7 anos empreendendo, mas eu posso contribuir com outros negócios que têm desafios que eu passei e que, enfim, eu acho que isso é um ponto importante, né? Que é focar em você e não focar no teu negócio. O teu negócio é uma consequência de como você amadureceu, do que você está aprendendo, do que você está buscando. E na maioria das vezes, a gente, enfim, falou aqui um pouco antes, né? A maioria dos problemas que a gente passa de decisão são por questões emocionais nossas. Sim. É a gente com a gente mesmo. Então, realmente, esse desenvolvimento pessoal, como empreendedor, como pessoa, é fundamental. Muito legal, ô Breno. Eu acho que isso conecta muito com o que a nossa metodologia traz. E eu acho que isso, além de conectar com o que a nossa metodologia traz, conecta com o nosso grande propósito, né? Melhores líderes, né? Melhores empresários, melhores líderes, melhor país, né? E porque isso transforma mesmo a nossa sociedade. Eu, desde o dia que cheguei na Vistage, e esse ano de 26 completou 2 anos que eu tô aqui, eu acreditei muito no Rio de Janeiro, cara. Muito no Rio de Janeiro. E eu acho que se eu perguntar isso para um empreendedor carioca de uma geração anterior à sua, ele tem uma visão diferente. Porque o Rio de Janeiro teve uma mudança, né? Mas, cara, eu guardei essa pergunta para você, porque eu queria te perguntar, porque você é um jovem empreendedor carioca, né? Em ascensão, em crescimento, que gera muito emprego, que está ajudando pessoas. E aí, cara, você acredita no Rio de Janeiro? Me fala um pouco sobre isso, porque queria te ouvir como um jovem empreendedor dessa nova geração de empreendedores cariocas, cara. Então, eu acredito demais, assim. Eu acho que o carioca, ele tem uma capacidade de se relacionar que, assim, Fortíssimo. poucos têm Sim. no Brasil, assim. Eu acho que a gente acaba ficando muito estigmatizado por algumas questões, mas eu acho que o carioca que trabalha, que foca no resultado, ele... Cara, ele é sensacional, assim. E eu digo porque eu acho que é isso. A gente consegue criar relacionamento rápido. Eu acho que
E negócio é sobre relacionamento, né, cara? Sim. A gente são pessoas vendendo para pessoas, são pessoas entregando para pessoas, são pessoas avaliando pessoas, né? Então eu acho que a gente tem essa capacidade. Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem algumas questões relacionadas, sobretudo, à segurança pública, que eu sou uma pessoa muito otimista, assim. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai, com muita dificuldade, melhorar nesse aspecto, e aí eu acho que a economia carioca vai voar, assim. Então eu acredito de verdade que a economia criativa aqui no Rio de Janeiro ela tem tudo para voar. A gente tem alguns projetos que estão rodando aqui de incentivo, tanto público quanto privado, para startups, para inteligência artificial. Então, eu acho que, inclusive, nessa frente de tecnologia vai ser muito promissor aqui para o Rio de Janeiro. Então, eu acredito muito no Rio de Janeiro. Assim como eu acredito no Brasil também. Eu acho que quem constrói o Brasil somos nós. Sim. Né? E eu acredito muito que a gente vai passar e está passando por um momento difícil, mas acho que a nossa capacidade criativa, eu acho que a nossa vontade de fazer acontecer, a gente tem muito disso, a gente vai encontrar soluções criativas e vai reerguer esse país. Eu sou muito confiante de que as minhas filhas vão ver um país onde elas vão se orgulhar de ser brasileiro e eu tô todo dia tentando contribuir para isso, sabe? Que legal, Breno. Muito bacana você dizer isso, porque realmente existe todo um estigma, né, cara, sobre o Rio de Janeiro e sobre o nosso país como um todo. E eu também sou pai, e eu também acredito nisso, e acredito que a gente vai entregar um país melhor para os nossos filhos e eles vão dar continuidade nesse país, né? E, ô Breno, conta um pouco da Alluvial agora, cara. Queria que você contasse um pouco, aproveita esse espaço, conta da tua empresa, uma Legal. empresa aí parceira nossa e eu tenho muito orgulho dessa parceria. Queria que você contasse do teu negócio, cara. Usa esse espaço para você, vai lá. Legal, né? Hoje nós somos 50 especialistas aí em várias áreas específicas. A gente tem essas 3 frentes de atuação, né? A gente atua com infraestrutura e suporte de tecnologia. Hoje são mais de 8 mil ativos de tecnologia no Rio de Janeiro, Fortaleza, Nova Friburgo e Balneário, onde a gente atua. São mais de 8 mil ativos que a gente dá suporte por essa frente de infraestrutura, com uma equipe que monitora esses ativos 24 horas. A gente tem uma frente agora que está voando, que é a de Fast Coding, que é a nossa fábrica de software, né? Então, O que é Fast Coding, cara? Explica um pouquinho. Vamos lá. Aí. A gente, com a inteligência artificial agora, né, uma das atividades que eram muito custosa para uma fábrica de software era o próprio desenvolvimento, né? A hora homem do desenvolvedor sempre foi o maior custo dos projetos de desenvolvimento. E com agora o advento da inteligência artificial, e uma das coisas que ela faz de forma magnífica é desenvolver, é gerar código, né? Aham. E a gente, percebendo isso, e percebendo também que existe uma resistência das fábricas de software de aderirem nisso, né? Natural, porque, como eu falei, né, muitas dessas empresas surgiram de profissionais hipertécnicos, né? Então, o empreendedor que é desenvolvedor, ele vai ser contra a isso, né? Ele vai ter uma certa resistência para isso. Então, a gente percebeu que alguns projetos que eram de baixa e média complexidade, que muitas das vezes a gente não conseguiu fechar negócio para trás por custo, poderiam ser executados por 30%, 40% do valor que a gente estimou lá atrás. Sim. Né? E aí a gente falou, olha, vamos modelar isso como produto, vamos validar isso internamente e a gente vai para o mercado colocar isso. Então a gente pegou tudo que a gente tinha de backlog interno de sistemas, que a gente também tem os nossos sistemas, as nossas coisas, e falou assim, vamos tocar isso como produto e a gente ser pioneiro com isso. Então a gente, em um mês, colocou 4 sistemas para rodar internamente. Sistemas de RH, financeiro, enfim. Foi Gestão rápido. de projetos foi rápido. Então, Legal. você tinha um Monday lá e falou assim, cara, por que eu vou pagar o Monday? Vamos desenvolver um outro Monday nosso? Vamos. Puf, em 2 semanas estava lá o Monday funcionando, a gente homologando. Isso é Fast Code, então. Então, alguém que quer desenvolver ali efetivamente
O Monday, igual você acabou de falar, pô, eu quero substituir o Monday porque eu estou pagando licença, vamos fazer algo dentro de casa. Conta Azul, in-house. Monday, enfim. Entendi. Um CRM, um ERP, dá para o cara pensar em ter o próprio agora. Próprio. Eu ouvi dizer assim, o SaaS morreu. O que você acha? Tá caminhando para. Tá. Acho que assim, o SaaS que não tem como foco a experiência do usuário, morreu. Morreu. O SaaS focado em Feature, morreu. Vai morrer. Então você tem essa área que é a segunda área de fast coding e a terceira área da empresa. E a terceira é de governança e segurança da informação, Legal. que é a parte de segurança da informação que a galera de tecnologia geralmente não faz. Legal. Que é a parte focada em processo, em treinamento, em cultura, e a gente tem profissionais super especializados focados nisso, né? Em adequar as empresas que vão tirar uma ISO 27001, uma ISO 27701, em fazer uma adequação LGPD, né? Então a gente trata todo esse processo que inclusive fiscaliza a própria tecnologia da empresa, né? Que audita a tecnologia da empresa e está muito alinhado com outras áreas de negócio. Inclusive foi aí que a gente fez inclusive o rebranding, né? Por isso que a gente virou o Luvio, né? Porque quando a gente tinha a Terra, né? Terra, que era a nossa marca antiga, a gente ficava muito estigmatizado pelo menino da TI, né? Meu computador parou, o meu sistema não está funcionando. E aí quando a gente abre essa frente de governança em segurança da informação, a gente começa a se conectar com as empresas por um outro caminho que não é a tecnologia. A gente começa a se conectar com gestão de risco, com compliance, com controle interno, com governança, e aí a gente começa a ter uma comunicação diferente, que era uma outra lógica, né? Então é uma outra frente, é uma frente que é super importante. Hoje, no Brasil, assim como qualquer outro produto de risco, é negligenciado pela maior parte das empresas, né? Mas a gente tenta fazer um trabalho nas nossas redes educacional, de mostrar de fato que, na verdade, o maior vetor de risco de segurança da informação nas empresas são pessoas e processo, não é tecnologia, e tecnologia é o mais caro, né? Então, às vezes, você está focando em colocar um firewall, mas você consegue mitigar os riscos, mitigar mais riscos se você consegue treinar a tua equipe, se você consegue olhar os processos de criação de usuário, de um funcionário quando é demitido. Às vezes, são coisas simples que te dão um retorno do ponto de vista de mitigação de riscos maiores do que o investimento em tecnologia. Muito legal, Breno. Muito legal. E, Breno, eu tenho uma pergunta tradicional do Vozes Vistas que eu acho que ela é super importante e que a gente pense nisso. E eu sei que a nossa ambiência, ela ajuda a gente a pensar. Mas, cara, que legado que você quer deixar? Né? E não é deixar numa fase já de pensar assim, que você está parando ou está entrando numa fase. Mas que legado que você quer deixar nas ações que você faz, nas coisas que você faz? Qual o legado que você está deixando aí já? Te agradecendo por ter topado falar comigo, tá? Pô, eu que agradeço novamente, acho que é um prazer estar aqui. Tadeu, essa questão do legado, com 34 anos agora, é algo que impressionante, que todo ano isso se atualiza, né? Porque eu tô, enfim, mas hoje eu penso muito em como que eu posso ajudar as pessoas que estão próximas de mim, assim. Legal. Assim, tem pessoas que têm pensado em deixar legados que são muito focados no performático, enfim. Mas não, assim, hoje eu acho que se eu conseguir ajudar as pessoas que estão próximas de mim e conseguir trazer o máximo de pessoas para próximo de mim durante a minha jornada, eu acho que é o que eu busco hoje. Porque, assim, eu tenho ido para uma lógica muito espiritual, mas recentemente eu tenho exercitado algumas frentes que têm trazido isso para mim, né? Frentes focadas à irmandade, a estar próximo de pessoas, a aprender com as pessoas, a tornar a vida das pessoas que estão próximas de você melhor, a experiência dessas pessoas aqui na nossa passagem, que a gente sabe muito pouco aqui na Terra. Então, se eu for te dizer hoje pode ser que eu mude isso, e é muito provável que eu mude, mas eu estou muito focado em cada vez mais conhecer pessoas interessantes, pessoas do bem, e
e me doar o máximo para essas pessoas que eu puder, assim. Eu acho que hoje o meu legado é isso. Eu acho que se eu partir e sabendo que eu consegui contribuir para pessoas que são do bem, que estiveram próximas de mim, eu acho que isso é o que eu busco. Porque eu acho que tem muitas jornadas de legado que são maravilhosas, mas elas são, na minha visão, vazias, assim. E eu acho que tem muita gente, por exemplo, que acaba trazendo para o legado um pouco do ego, assim, da vaidade. E eu penso muito que isso não fica. Isso é aqui. A gente tem o ego e ele é super importante, mas ele está aqui. E o legado é o que você quer deixar para quando você vai embora. Então, pessoas que estão próximas, que eu validei que são do bem, que estão comigo, eu acho que eu quero deixar o máximo de mim para elas em vida que eu doei enfim, acho que é isso. Hoje é isso, mas pode ser que daqui a 6 meses eu tenha uma opinião diferente. Mas... Eu não acho que você vai ter uma opinião diferente, porque eu te conheço, cara, e eu achei bonita a maneira como você colocou. Eu acho que você vai ter uma nova camada dessa cebola aí, da tua opinião, mas a base tá ali, né? E você tá construindo as camadas. Não sou tão mais velho que você, mas sou um pouquinho mais velho. E você falou do ego aí, eu acho que a grande maioria das pessoas que eu vi cair é porque o ego estava ligado ao legado. E quando o legado está ligado a uma coisa real, que é ajudar, transmitir conhecimento, apoiar as pessoas para que elas sejam melhores, né? E isso está mais na sua história do que você imagina, cara. E tô te dizendo aqui de uma pessoa que tem carinho por você, mas que gostou de ouvir a tua história de novo, já tinha conhecido um pedaço. Porque quando você toma a coragem de empregar 12 pessoas para manter o emprego delas e para dar continuidade em algo, isso é legado, né? Pode ter certeza que daqui muitos anos alguém ali vai ser grato a você, você nem vai saber que foi super grato e um dia você vai saber. Então, parabéns por isso. Acho que isso aí é forte na tua jornada. E obrigado de novo, cara, por você ter vindo. Um prazer. Foi um papo leve, gostoso da gente fazer. Parabéns aí pela tua jornada, jovem jornada, que tem ainda muitos anos pela frente. E de verdade aí, obrigado por todo o apoio que a Lúvio tem dado pra gente também. Obrigado mais uma vez, foi um prazer e pode contar comigo pro que você precisar aí. Obrigado. Não só Breno. você e a Vistage também. Obrigado. Recebi o Breno Ottoni hoje. Breno, ele é CEO da Lúvio. A Lúvio é uma empresa de tecnologia, parceira da Vistage, trabalha desde a área de engenharia de software, fábrica de software, com uma área nova aí de fast coding, é o futuro isso. Também com uma área de tecnologia da informação, de segurança da informação e área de infraestrutura. Empresário carioca, acredita no Rio de Janeiro, uma história super bacana. Jogador de RPG. Se essa história te inspirou de alguma maneira, curta, comenta, compartilha, manda ela para alguém e vamos para o próximo episódio do Vozes Vistas.